Fala, brothers e sisters, sejam bem-vindos ao Além do Texto. E neste programa nós vamos falar de um assunto maravilhoso, que é a salvação de Deus. Mas antes de começar o programa, se inscreva no canal, ative seu sininho, é de graça, faça agora mesmo, você vai receber nossas notificações, o conteúdo que a gente está criando, para que juntos possamos ser edificados cada vez mais pela palavra de Deus por meio da vida. Aleluia! E neste programa vamos falar a respeito da salvação de Deus, que em teologia é um nome meio complicado, que é soteriologia, mas a gente vai desfrutar de uma maneira simples nessa jornada por meio das Escrituras. Eu não sei se você já teve a experiência de quando você estava falando de Jesus para o teu colega da faculdade, alguém do teu trabalho, ou mesmo para a família num churrasco, você falou de Jesus e você já teve respostas diretas e até um pouco ásperas. Você fala assim, mas eu preciso ser salvo? Eu sou uma pessoa boa, eu pago os meus impostos, eu não faço mal nem por uma barata. Eu várias vezes já tive essas respostas. A questão é que o ser humano ele tem uma dificuldade em analisar sua própria condição. E é por isso que sempre nós nos vemos como pessoas boas, corretas. Será isso mesmo verdade? Será que nós somos bonzinhos? Será que não há nada de ruim dentro de nós? A Bíblia revela os bastidores ali que às vezes assustam o ser humano. Mas existem duas perguntas importantes que é necessário fazer. Por que eu preciso ser salvo? E a segunda pergunta é: ser salvo do quê? A Bíblia revela que a condição do homem é de depravação total. Esse nome é um pouco forte, isso mesmo. Em soteriologia a gente fala que a condição humana é de depravação total e é por isso que é impossível que ele seja salvo. Ele precisa da salvação de Deus. Essa é a condição do homem. Essa é a condição minha, tua, antes de estarmos em Cristo. E se você ainda não tem Cristo, não se assuste. Estamos numa situação de depravação total. É isso mesmo, a coisa está feia. É aquilo que nós vemos em Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 18. Mas vamos entender como o homem chegou a essa condição. Bom, tudo começa lá em Gênesis, capítulo 3, quando o homem desobedeceu uma ordem direta de Deus. Tinha ali duas árvores, tinha a árvore da vida, tinha outras árvores ali que o homem poderia comer livremente, mas quando Deus falou da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Pô, Adão, você tinha várias árvores para comer, você foi justo comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Resumindo, o que aconteceu? O pecado entrou no homem. O resultado da desobediência de Deus foi que o pecado entrou no homem. O que significa? Que a natureza satânica. É por isso que lembra as irmãs do culto de quarta-feira? As irmãs que falam, o inimigo é sujo. Isso mesmo, o inimigo é sujo. O pecado entrou no homem. E o que aconteceu? Quais foram as consequências do pecado no homem? A primeira delas é que o pecado amorteceu o espírito humano. Significa que agora o homem não poderia mais ter comunhão com Deus. Isso a gente vê em Efésios capítulo 2, versículo 1. A segunda condição é que o homem se tornou inimigo de Deus na sua mente. Isso a gente vê em Colossenses capítulo 1, versículo 21. A terceira coisa é que transformou o seu corpo em carne de pecado. Romanos 6,13. O que aconteceu? Que por meio do pecado que entrou no homem, ele danificou as três partes do homem: seu corpo, sua alma e seu espírito. E nessa condição, Deus não pode habitar no homem. Isso significa que não é simplesmente que o homem se afastou da presença de Deus, é que agora Deus não pode mais habitar no homem. Contudo, a queda do homem não frustrou os planos de Deus. E para resolver esse problema, o próprio Deus providenciou a salvação do homem. E como ele fez isso? A primeira coisa foi que Deus, ele tornou-se um homem. Isso você vê em João capítulo 1, versículo 1. E o verbo, ele se encarnou, se tornou carne. Depois disso, Cristo morreu na cruz para redimir o homem.
O que significa isso? Para tirar o pecado do homem. Isso você vê em João capítulo 1, versículo 29. Na sua ressurreição, Cristo tornou-se um espírito da vida. Isso nós vemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. E agora ele pode se dispensar como vida ao homem, ao espírito humano do homem. É isso que a Bíblia chama de regeneração. O que significa isso, Álvaro? O novo nascimento. A gente vê em 1 Pedro 1,3 e em João 3,3. Então agora o homem pode ser salvo. Por meio da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, nós podemos ser salvos, ser regenerados e ter a vida de Deus dentro de nós. Tudo isso é pela graça. Mas algo que eu gosto sempre de compartilhar. Existe algo que veio antes da graça, que é o amor. A graça nada mais é a expressão do amor de Deus. Isso você vê em João capítulo 3, versículo 16. Esse versículo é muito conhecido, está nas Bíblias, nos carros, nas camisetas, mas a gente às vezes não desfruta o que diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já na eternidade passada, ele já nos amou. A queda do homem não impediu o plano de Deus, e nem o inimigo impediu o plano de Deus. É por isso que Deus providenciou a salvação do homem. E tudo isso pela graça. Se você entendeu e você abriu teu coração para aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, ele não simplesmente tirou o pecado do homem na sua morte. Ele não simplesmente nos redimiu. Hoje, eu e você podemos nascer de novo e receber a vida de Deus, a vida eterna dentro do homem. Essa é a salvação de Deus. A Bíblia é clara: todo aquele que nele crê herdará a vida eterna. Se você ainda não é salvo e você entendeu essa mensagem, e você entendeu o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e está aqui no seu coração dizendo: eu preciso ser salvo. É simples, abra o teu coração, faça uma oração sincera de arrependimento. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Reconheço que na cruz do Calvário você morreu pelos meus pecados. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador e te recebo como vida dentro de mim. Se você fez essa oração ou repetiu essas palavras, parabéns, você foi regenerado, você nasceu de novo, você se tornou filho de Deus, membro da família de Deus. Essa é a salvação de Deus. E o maravilhoso de tudo é que é pela graça, é pelo seu grande amor que Deus providenciou a salvação do homem. Glória a Deus! Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe seus comentários, participe desse projeto, esteja orando por esse projeto e que Deus te abençoe. Até o próximo programa.